Olá, sejam todos muito bem-vindos para o estudo do Vem e Segue-me desta semana, onde estudaremos a história da rainha Esther. Vem comigo, eu sou o Gustavo Pedrosa e você é meu convidado para que nós possamos analisar um pouquinho esta figura histórica. A Esther, ela é uma israelita, mas talvez ela nunca tenha visto Israel. O rei mencionado em Esther, capítulo 1, versículo 1, que sucedeu nos dias de Assuero, este é aquele Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias, é o rei Xerxes, que é a transliteração para o grego de seu nome persa, depois da ascensão ao trono, e o nome persa dele é Srayarshah, tá? Que significa governante de heróis. É o mesmo Assuero que é tratado aí. Há uma sucessão de eventos que levaram a este momento que nós estamos estudando agora. Em 490 a.C., um exército persa havia sido derrotado pelos atenienses e seus aliados na Batalha de Maratona. 10 anos depois, ou seja, 480 a.C., que já é depois do início deste livro, os persas montaram nova campanha militar, por terra e por mar, e perdem a Batalha das Termópilas. A oposição foi feita por cidades gregas lideradas pelo rei de Esparta, Leônidas I. E nós temos diversas obras cinematográficas a respeito desta batalha, deste tema. Em Esther, capítulo 1, versículo 3, no terceiro ano do seu reinado, fez um convite a todos os seus príncipes e seus servos. O poder da Pérsia e Média e os maiores senhores das províncias estavam perante ele. Há menção a estes conselhos de guerra convocados para planejamento aí da invasão de Atenas. Então, esse ambiente turbulento, tá, pode explicar o porquê do intervalo entre o capítulo 1 e o capítulo 2 de Esther, quando ela se torna a rainha, porque o rei estava fora nestas batalhas justamente com os gregos. De fato, em Esther, capítulo 2, versículo 16, assim foi levada Esther ao rei Assuero, à sua casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano de seu reinado. Esse versículo, então, nos coloca no ano 479 a.C., após estas batalhas. Dentre os livros bíblicos, este é o que tem mais variações em traduções manuscritas, targums, que seriam os comentários bíblicos em aramaico, midrash, que seriam as interpretações do texto religioso. É o único livro que não é representado em todos os manuscritos do Mar Morto. O nome de Deus não está escrito uma vez sequer neste livro. Susã, que é mencionada em Esther, capítulo 1, versículo 2, que, naqueles dias, assentando-se o rei Assuero sobre o trono do seu reino, que estava na fortaleza de Susã, era uma das principais cidades do Império Persa. Daniel esteve nesta cidade e vários outros personagens importantes das escrituras desta época. Quando os judeus retornam e reconstroem o segundo templo, o portão oriental é chamado de Suzã ou Susa, porque apontava para esta direção. Essa palavra é preservada até os dias de hoje em hebraico, árabe e compõe a nossa palavra Hosana. Esther, capítulo 1, versículo 9. Também a rainha Vasti fez um convite às mulheres na casa real que tinha o rei Assuero. Temos o nome da rainha, Vasti. Esse parece ser um banquete pré-guerra. O rei estava rodeado de seus aliados, um pouco bêbados, e chama a Vasti, extremamente bela,
para entretê-los, mas ela não queria fazer isso. Como Vasti se nega, que não era nada bom para a imagem do rei diante das nações aliadas, houve consequências para ela. E nós podemos ler essas consequências no versículo 12 e 17, ainda do capítulo 1. Porém, a rainha Vasti recusou-se a vir, conforme a palavra do rei, pela mão dos eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu e ardeu nele a sua ira. Porque a notícia deste feito da rainha chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão seus maridos aos seus olhos quando se disser: mandou o rei Assuero que introduzissem à sua presença a rainha Vasti, porém ela não veio. Tá? Ela perde seu título, então, de rainha. Com este cenário, surge a oportunidade para Esther. Nós vemos aí a figura de Mardoqueu, primo de Hadassa, que significa murta, que é Esther. Esther aí já significa estrela. Então vemos em Esther, capítulo 2, versículos 5 e 7. Havia então um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita. Este criara Hadassa, que é Esther, filha de seu tio, porque não tinha pai nem mãe, e era moça bela de parecer e formosa à vista, e morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua filha. Esther é escolhida entre as várias moças do reino para ser rainha no lugar de Vasti, versículo 17. E o rei amou Esther mais do que todas as mulheres, e alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça, e a fez rainha em lugar de Vasti. Mardoqueu prova sua lealdade à coroa quando sabe de um plano tramado para matar o rei. Ele revela a Esther para que ela conte ao rei no versículo 22. E veio isso ao conhecimento de Mardoqueu. E ele fez saber à rainha Esther, e Esther o disse ao rei em nome de Mardoqueu. Mardoqueu ele havia instruído a Esther que não revelasse a sua origem. No versículo 10, Esther, porém, não declarou o seu povo e a sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que não o declarasse. Esther, capítulo 3, versículo 1. Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu Amã, filho de Amedata, Agagita, e o exaltou, e pôs o seu assento acima de todos os príncipes que estavam com ele. Nós vemos aí a figura de Amã, um antissemita, ou seja, contrário aos judeus, aos israelitas. Ao dizer que ele era um agagita, o texto talvez queira explicar essa inimizade com o povo judeu. Talvez ele tenha sido descendente de Agag, que era rei dos Amalequitas, que atacou os israelitas em Êxodo capítulo 17, dos versículos 8 a 16, e que mais tarde foi poupado pelos exércitos de Saul. 1 Samuel, capítulo 15, versículos 8 e 9. Versículo 2 de Esther 3. E todos os servos do rei, que estavam à porta do rei, se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém, Mardoqueu não se inclinava, nem se prostrava. Por estes motivos, é que Mardoqueu não demonstrava respeito à figura de Amã, talvez por ele ser justamente contra o povo israelita, tá? Mesmo Amã sendo o seu superior. Esse Amã, ele tenta prejudicar não só a Mardoqueu, mas a todos os judeus, como podemos ler no versículo 13. E as cartas se enviaram pela mão dos correios a todas as províncias do rei, que destruíssem, matassem e fizessem perecer todos os judeus, desde o moço até o velho, crianças e mulheres, em um mesmo dia, a 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e que saqueassem o seu despojo. Era uma ordem de extermínio que estava sendo emitida. Para se determinar o dia em que essa ordem de extermínio seria executada, eles lançaram
sortes, que seria pur. Tá? Em Esther 3:7, lemos o seguinte: no primeiro mês, que é o mês de Nisan, ou no ano duodécimo do rei Assuero se lançou pur, isto é, sorte perante Amã, de dia em dia e de mês em mês, até o duodécimo mês, que é o mês de Adar. Esse lançar sorte aí seria algo para se ter o envolvimento divino. Não é com a acepção que hoje nós temos de jogos de azar. É quase como se tivesse uma validação divina. Lançar sorte seria orar a respeito ou algo do tipo, para que um Deus o guiasse nessa decisão. Os persas eram famosos aí pelos seus serviços postais, como nós vimos no versículo 13, falar da existência de um correio, de um sistema de entrega de correspondências. Esther, capítulo 4, versículo 3. E em todas as províncias aonde a palavra do rei e a sua lei chegavam, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos estavam deitados em saco e em cinza. O povo inteiro ficou desolado com esta notícia, com essa ordem de extermínio. Mardoqueu, então, ele vai instar Esther a fazer algo, porque, bem provavelmente, ela própria não escaparia do decreto quando se soubesse a procedência dela. Vejamos nos versículos 8 e 13. Também lhe deu a cópia da lei escrita que se publicara em Susã para os destruir, para a mostrar a Esther e lhe fazer saber, e para lhe ordenar que fosse ter com o rei e lhe pedisse e suplicasse na sua presença pelo seu povo. Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Esther: não imagines na tua alma que escaparás na casa do rei mais do que todos os outros judeus. Mardoqueu, ele desperta o senso em Esther de que talvez ela fosse chamada a ser rainha para este exato momento e neste exato momento influenciar a política do reino. No versículo 14. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Tá? O que nos leva a refletir, nós somos chamados pelo Senhor para talvez estes tempos em que nós vivemos, para estarmos nestes lugares em que nós estamos inseridos, desempenhando esse nosso papel, talvez para providenciar socorro e livramento para nossos irmãos. Versículo 16: Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas moças também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, e se perecer, pereci. Ela convoca um jejum coletivo, e estava determinada a fazer o que tinha de ser feito, independente do resultado. Se perecer, pereci. O que nos leva a lembrar também da colocação dos amigos de Daniel, em Daniel capítulo 3, versículos 17, 18. O Senhor há de nos livrar, mas se não livrar, ciência, fazer o quê? Foi o que o Senhor desejou. Então que nós possamos ter esta determinação de Esther. Se perecer, pereci, mas eu vou fazer. Às vezes, se eu for cancelado, que eu seja cancelado, mas eu vou cumprir com a vontade do Senhor. Vou cumprir com o propósito para o qual ele me chamou para esta hora e este lugar. Esther, ela foi uma pacificadora, servindo primeiro ao rei e pedindo que convidasse Amã para o jantar, o banquete. Está no versículo 8 do capítulo 5. Se achei graça aos olhos do rei, e se bem parecer ao rei conceder-me a minha petição e outorgar-me o meu desejo, venha o rei com Amã ao banquete que lhes hei de preparar, e amanhã farei conforme o mandado do rei. Amã
Ainda irritado com Mardoqueu e conversando com sua mulher, Zeres, e amigos, é instado a fazer de Mardoqueu um exemplo, por meio de uma pena exemplar. Versículo 14 do capítulo 5. Então lhe disse Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos: faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e amanhã dize ao rei que enforquem nela Mardoqueu, e então entra com o rei alegre ao banquete. E este conselho bem pareceu a Amã e mandou fazer a forca. Amã estava consumido por esse desejo de vingança contra Mardoqueu. Vejam no versículo 13: porém, tudo isso não me satisfaz enquanto vir o judeu Mardoqueu assentado à porta do rei. Que nós não possamos ser essas pessoas amargas, a exemplo do picles, do pepino em conserva, quando nós o colocamos nessa conserva, é somente ele que fica amargo, somente ele que fica encolhido, somente ele que sofre os efeitos daquela salmoura, tá? Então, que nós possamos estar livres de todos esses sentimentos mesquinhos, esses sentimentos de inveja, de egoísmo, de vingança, como aí consumia Amã. Esther, capítulo 6, versículo 1. Naquela mesma noite fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro dos registros das crônicas e as leram diante do rei. O rei ele não estava conseguindo dormir, talvez como resultado daquele jejum coletivo solicitado pela rainha Esther. O rei é impelido pelo desejo de recompensar. E recompensar a quem? Recompensar a Mardoqueu por ter salvo a sua vida, revelando o plano de assassinarem-no. É aí que a gente chega ao versículo 2 e 3. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha denunciado Bigtan e Teres, dois eunucos do rei, dos da guarda da porta, que procuraram pôr as mãos no rei Assuero. Então disse o rei: que honra e distinção se fez por isso a Mardoqueu? E os moços do rei, seus servos, disseram: coisa nenhuma se lhe fez. O que também me leva a uma reflexão. Nós devemos dar honra àqueles que merecem honra. Um obrigado, um parabéns ou um que bom que você fez esta obra. Tá? Devemos honra àqueles que fazem um belo serviço, um serviço bem feito, embora estes mesmos não procurem para si esse galardão. Mas nós devemos, de livre e espontânea vontade, devotar a eles honra e distinção. Amã chega cedo ao trabalho e o rei pergunta o que ele deveria fazer para honrar um homem. Amã, achando se tratar dele próprio, dá a resposta aí nos versículos 8 e 9. Traga-se a veste real com que o rei se costuma vestir, como também o cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça. E entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes do rei, dos maiores senhores, e vistam com ela aquele homem a quem o rei deseja honrar, e levem-no a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoe-se diante dele. Assim se fará ao homem a quem o rei deseja honrar. É engraçado, né? Quando nós queremos receber essa honra, a gente quer com toda pompa, com toda circunstância, com fanfarra, mas a gente sente uma pontinha de inveja quando é pelo nosso próximo, tá? Eu falei que nós possamos nos despir desse sentimento que a mãe estava aí cheio. Irônico é que o rei manda Amã honrar Mardoqueu da exata maneira que ele próprio havia sugerido, versículos 10 e 11. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma a veste e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei, e coisa nenhuma deixes falhar de tudo quanto disseste. E Amã tomou a veste e o cavalo e vestiu Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade e apregoou diante dele. Assim se fará ao homem a quem o rei deseja honrar. E claro, isso foi para a extrema tristeza
de Amã. Olha no versículo 12. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei, porém Amã se retirou correndo à sua casa, desgostoso e com a cabeça coberta. Não devemos, mais uma vez, ser como esse Amã, nós devemos ficar felizes com as conquistas de nosso próximo, com, com as honras que eles estão recebendo por seu trabalho justo. Tá? Vamos ver Esther, capítulo 7, versículo 8. Tornando, pois, o rei do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, Amã tinha caído prostrado sobre o leito em que estava Esther. Então disse o rei: Porventura quereria ele também forçar a rainha perante mim nesta casa? Saindo esta palavra da boca do rei, cobriram o rosto de Amã. Então a gente precisa explicar um pouquinho melhor esse versículo. Não é que Amã estava na cama da Esther, tá? Não é isso. Ele foi pedir misericórdia a Esther, o que não era a coisa apropriada a se fazer, já que o rei estava ali. Ele infringia, vamos chamar assim, um código de etiqueta no trato com a realeza. Por isso que o rei fica irritado. Então o rei Assuero eleva Mardoqueu e envia decreto anulando a ordem de extermínio. Em Esther, capítulo 8, versículo 9. Então foram chamados os escrivães do rei naquele mesmo tempo, e no mês terceiro, que é o mês de Sivan, aos 23 do mesmo, e se escreveu conforme tudo quanto ordenou Mardoqueu aos judeus, como também aos sátrapas, e aos governadores, e aos chefes das províncias, que se estendem da Índia até a Etiópia, 127 províncias, a cada província segundo a sua escrita, e a cada povo conforme a sua língua, como também aos judeus segundo a sua escrita e conforme a sua língua. Os sátrapas aí são os governadores de províncias, tá? No capítulo 9, nós vemos a lei da retribuição em total vigor, como era a lei mosaica. Então, os inimigos dos judeus receberam a pena em igual medida que lhes seria aplicada. E estabelecida, então, é a festa do Purim, que até os dias de hoje se comemora a proteção e a libertação que Deus concedeu a seu povo neste dia.